Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tirando Mitada da Cartola. E se você deseja mitar na quarta rodada do Cartola FC, esse é o vídeo perfeito pra você. Galera, bora começar então o nosso vídeo. Bora fazer uma escalação aí pra mitar novamente, porque o time do canal na última rodada fez 90 pontos. Então a gente acabou indo muito bem e a gente teve aqui 7 cartoletas de valorização, quase 8 ali. Então se você quer ter esses resultados, fica até o final do vídeo. Nesse vídeo a gente vai trazer uma análise estatística de melhores jogadores por posição, melhores defesas, melhores peças pro ataque, uma apostinha muito top na reserva de luxo e um capitão também muito top pra rodada. Então fica até o final do vídeo que eu garanto que você não vai se decepcionar. É isso então, galera. Bora começar nossa escalação, mas antes queria pedir para vocês deixarem um like, não custa nada e me ajuda demais. Se inscreve no canal, eu te garanto que você não vai se decepcionar, tá? A gente traz um conteúdo estatístico toda rodada muito top, que com certeza vai ajudar você a ir muito bem no Cartola FC. Comenta aí também qual é o capitão de vocês para a rodada. Eu vou estar curtindo o comentário de todo mundo, vou estar respondendo o comentário de todo mundo. Queria também dar uma passada aqui pelo Instagram do canal, tá? Time final do canal, eu posto lá, top 3 por posição da rodada também posto lá. Tem alguns materiais estatísticos que só a galera que segue a gente no Insta lá tem. Então segue aí já. É @tirando mitada da cartola _. Tudo minúsculo, tudo junto. E é isso então. Bora começar a nossa escalação. Começando aqui pelo nosso gol. Mas antes de escalar nosso goleiro, queria também fazer um giro pelos favoritos da rodada. A gente vê aqui que os times com maior porcentagem aí, com a maior chance de vitória, são Palmeiras, Cruzeiro, Bragantino e Santos. Então esses são os 4 times principais para a rodada. A gente vai escalar aí o nosso time com base nos 4 favoritos aí. Então, dito isso, vamos trazer também a arte na tela de melhores defesas para a rodada. A gente vê aí, top 4 defesas da rodada 4. Primeiro é Bragantino com 45% de chance de não sofrer gol. Bragantino que não tomou nenhum gol em casa ainda esse ano. Então, na minha visão, tem muito potencial. Segundo, a gente vê o Palmeiras, que eu também acho que tem muito potencial. Em terceiro, a gente vê o Cruzeiro, também tem seu potencial. Em quarto, a gente vê o Santos, que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a defesa do Santos. A gente sabe que não é confiável. Então eu ficaria mais com esses 3 SGs aqui, tá? Então, vou começar citando alguns goleiros que eu acho que tem muito potencial para a rodada. Vou fazer uma análise aqui pelo escala 10, tá? Se a gente for fazer a análise de defesa, nos últimos 3 jogos, o Vasco foi o time que mais cedeu defesas para goleiros. A gente vê que é 18 defesas em 3 jogos. Então a gente vê aqui, o Ronaldo do Bahia pegou esse SG e fez 4 defesas, 9,20 pontos. O Léo Vieira fez 10 defesas, tá? Fez 13 pontos, mitou. E o Walter também fez 4 defesas, fez uma média básica interessante, tá? Dito isso, eu acho que o Brasão tem muito potencial, galera. Ele precisa de pouco para valorizar, tá bem baratinho. Assim, a gente sabe que a defesa do Santos não é tão confiável assim, então eu fico com um pouco de pé atrás em questão ao SG. Mas isso também é um ponto positivo, vamos dizer assim, né? Porque favorece aí o potencial de defesa do Gabriel Brasão. Então eu acho aí que ele tem muito potencial para rodada. É uma peça que eu queria citar para vocês, mas que eu vou acabar não escalando. Eu vou citar outra peça para vocês que eu também acho que tem muito potencial pro nosso gol. Pedro Morisco também acho que tem muito potencial, tá, galera? Ele tem uma média básica interessante, joga em casa num confronto que ele deve ser exigido. Não precisa de tanto para valorizar, tá? Então, pô, por conta dele ser um goleiro que faz bastante defesas, eu acho que ele tem muito potencial para rodada. Olho no Morisco. Carlos Miguel também acho que tem muito potencial, tá? Potencial de defesas, potencial de SG, tá bem baratinho também, então acho muito interessante o Carlos Miguel para rodada. Mas o nosso goleiro vai acabar sendo o Cleiton do Bragantino. Galera, para quem não sabe aí, o Cleiton bateu um pênalti contra o Novo Horizontino. Até ali a entrevista do Mancini, né, que é o técnico do Bragantino, falando sobre. Ele disse que o Cleiton treina todos os dias e tal, ele fez o gol de pênalti. Então, galera, ele é um goleiro cobrador de pênaltis aí. Ele deve assumir aí essa cobrança de pênalti do Bragantino na ausência do Sacha. Então, ele tem o maior potencial de SG aí pra rodada. É um goleiro que defende bastante. E é um goleiro que cobra pênalti. Então, assim, é o potencial de diferencial perfeito aí pra rodada. Quem sabe não pinta um pênalti aí pro Bragantino. Ele já soma um SG, mais defesas, mais pênaltis. Vai ser um goleiro que vai fazer aí mais de 15 pontos. Aí a gente lembra, né, dos tempos antigos de Cartola aí, que tinha o Jean, que era muito mito, né, na época de Atlético Goianiense. E também alguns outros goleiros, né, que eram batedores de pênalti, de falta e etc. Então acho que o Cleiton tem muito potencial para essa rodada. Obviamente que a gente não tá escalando só por conta do pênalti, né? Como eu disse, o SG do Braga é muito favorito. Ele precisa de pouquíssimo para valorizar, tá? Só 3,37. Então acho que ele tem muito potencial de bem na rodada. É isso, então escalamos nosso goleiro e é o Cleiton no Bragantino. Vindo para nossa zaga aqui, queria citar alguns nomes que eu acho que tem muito potencial para rodada.
Começando por Zé Ivaldo, tá, galera? Ele é um cara meio maluco, assim, né? Em questão de futebol jogado, ele não é tão bom assim. A gente sabe que ele faz bastante faltas, toma bastante vermelho, mas ele é um zagueiro que sobe bastante ali pra desarmar. Tanto que eu queria mostrar uma coisa aqui pra vocês. O Zé Ivaldo, né? Só tem um jogo, mas tudo bem. Ele é o zagueiro com mais média básica. 7 pontos de média básica. Contra o Atlético Paranaense aqui, ele fez 4 desarmes, sofreu 2 faltas, fez 6 pontos aí sem pegar o SG. Então, assim, eu acho que ele tende a fazer seus desarmes, deve fazer essa média básica, tá? Não precisa de tanto pra valorizar, mas como eu disse, o SG não é tão confiável, mas acho o Zé Ivaldo uma baita opção. Mas logo de cara aqui, já vamos escalar nosso primeiro zagueiro, que vai ser Gustavo Marques do Bragantino. Ele que é um cara muito forte na bola aérea, precisa de pouquíssimo pra valorizar. Tem o SG aí mais provável de acontecer na rodada, então acho que o Gustavo Marques, por conta do preço, desse mínimo para valorizar abaixo que ele tem, desse potencial aí na bola aérea e de SG, eu acho que ele tem muito potencial para rodada e com certeza vai estar na minha zaga, tá? Vai ser o nosso primeiro zagueiro aqui. Outro zagueiro que tem muito potencial também, tá pelo mesmo preço aqui e um mínimo para valorizar bem parecido, é o Pedro Henrique, tá? Ele também é muito forte na bola aérea, é um cara que desarma bastante, tem histórico aí de média básica no Cartola, então acho que ele pode acabar indo muito bem, tá? Outro zagueiro que eu acho que tem bastante potencial é o Noriega do Grêmio, tá? Eu acho que esse SG do Grêmio aí é um pouco difícil de confiar, né? Mas pode ser que aconteça, tá? É um time que joga em casa. O Noriega aqui, vou mostrar pra vocês. Ele é o terceiro zagueiro com mais média básica, tá? Então mesmo se ele não pegar esse G, ele faz seus desarmes, deve acabar indo muito bem na rodada. Então eu acho que o Noriega aí é uma baita opção, mais alternativa aí pra rodada. Mas o nosso zagueiro vai acabar sendo o Murilo do Palmeiras. Galera, a bola aérea aí do Palmeiras tá muito bem treinada, tá? Então, pô, assim, o Murilo é um cara muito forte na bola aérea, é um cara que tem um SG muito provável de acontecer, precisa de pouquíssimo pra valorizar. Então acho que ele tem muito potencial pra rodada. A gente viu contra o Vitória, né? Ele fez 16 pontos. A gente tinha ele no nosso time aqui, né? Na segunda rodada. Ele acabou mitando. E, pô, jogando em casa de novo, eu acho que ele tem muito potencial aí de acabar metendo um golzinho de novo, uma assistência. E pegar o SG, obviamente. É isso, então escalamos nossa zaga. Gustavo Marques e Murilo do Palmeiras. Vindo pras nossas laterais, então, vou citar alguns nomes que eu acho que tem muito potencial pra rodada. Começando por Juninho Capixaba. Galera, eu vou acabar não escalando ele, tá? Por motivo de cartoleta aí. Eu tô querendo fazer algumas coisas ali no ataque. Vai ficar um pouco caro e eu tive que sacrificar aqui o Juninho Capixaba, mas assim, na minha visão, é uma baita opção pra rodada, então acho que ele tem muito potencial, muito mesmo, né? Um cara que cobra as bolas paradas do Bragantino, tem um SG provável, tem média básica, então acho que ele tem muito potencial de bem na rodada, explodindo a pontuação, mas eu optei por outra opção no ataque, que eu vou mostrar depois pra vocês, por isso eu vou acabar não vindo com o Juninho Capixaba. Mas pra mim é a melhor opção de lateral aqui, tá, galera? Piquerez também tá muito bem em questão de média básica, tá, galera? Queria mostrar aqui pra vocês. O Piquerez é o lateral com mais média básica, tá? Tá com cerca aí de 6,4 de média básica. A gente pode ver aqui contra o Vitória. Mesmo sem SG, ele fez 12,8 pontos. Contra o Inter, fez 6,2. E contra o Atlético Mineiro, 5,3. Então é um cara que faz uma pontuação de quem mantém o SG, mesmo se perdendo o SG, né? Ele garante ali 5 pontos, mesmo sem SG, então acho que ele tem muito potencial pra rodada. É um cara aí também bem ofensivo. Só tem que tomar cuidado que ele precisa de bastante pra valorizar, mas acho que ele é a segunda melhor opção de lateral pra rodada. René também é um cara que tá com muita média básica esse ano, tá, galera? Precisa de bastante pra valorizar, mas ele tá fazendo aqui, ó, no mínimo 6, 7 pontos. Então acho que ele pode acabar indo muito bem. Obviamente, né, que o SG é bem improvável, mas ele é um cara que desarma bastante. Então acho que ele tem muito potencial pra rodada. Marlon do Grêmio também acho que tem muito potencial, tá? Ele é um cara de média básica, desarma bastante. Então acho que ele pode acabar indo muito bem na rodada. Porém, nosso primeiro lateral vai acabar sendo o Kelvin do Palmeiras. Ele não é um cara de tanta média básica, mas eu acredito que o Palmeiras deve seguir o SG aí. Ele é uma opção bem baratinha também. Então acho que ele pode acabar indo muito bem na rodada. Precisa de 3,68 pra valorizar. Então olho nele pra rodada. Outro lateral que eu vou escalar por enquanto vai ser Andrés Hurtado. Ele precisa de pouquíssimo pra valorizar. É uma opção ali alternativa ao Capixaba, né? Já que eu não vou conseguir com ele. Ele tem bem menos média básica, tá? Assim, é bem pior que o Capixaba. Mas ainda assim eu vou ter uma opção do Bragantino, que deve segurar o SG. Então eu tô muito confiante no Hurtado. Tá baratinho. Vai ajudar bastante a gente caso ele pegue o SG aí. Fechamos nossa defesa então com Cleiton no gol, Gustavo Marques e Murilo na zaga, Hurtado e Kelvin nas laterais. Vindo pro nosso meio campo então, queria citar algumas opções que eu acho que tem muito potencial pra rodada. Começando com o Andreas Pereira, ele cobre os escanteios e as bolas paradas do Palmeiras. A gente pode ver aqui que esse ano ele é um dos maiores mitos aí do meio campo, né, pra Cartola. Se a gente for analisar aqui, dos meio campos aí do Brasileirão, o Andrés Pereira é o jogador que mais tem expectativa de assistência. É expectativa de uma assistência aí por jogo. Então, pô, tem muito potencial, tá? Jogando em casa e tal, obviamente que tá muito caro, né, e precisa de muito pra valorizar, mas assim, eu acho que ele tem muito potencial pra quem quiser fazer uma aposta aí. Eu acho que ele pode acabar indo muito bem na rodada. Mas o nosso primeiro meia vai acabar sendo o Arthur Melo do Grêmio. O Atlético Mineiro, nos últimos 3 jogos, se deu pelo menos uma participação em gol pra meio campo
campistas. Ele é um cara de média básica, tá? A gente pode ver aqui que ele faz no mínimo 4 pontos aí. Jogando em casa, eu acho que ele tem muito potencial, tá, galera? É um cara mais de média básica ali, numa rodada onde a gente pode acabar tirando vantagem aí no meio campo, né? Porque a galera tá aí com 3 meias irregulares, vamos dizer assim, né? Então o Arthur Melo aí já garantindo seus 6 pontinhos, pode ser que, por exemplo, ou o Maurício acabe dando mal aí, ele faça, sei lá, 1 ponto e o Arthur faça 6, né, que é a média básica dele ali. Já tira 5 pontos de vantagem do seu adversário, então olho no Arthur Melo, vai acabar sendo nosso primeiro meio campo, acho uma aposta muito top pra rodada. Outro meio que, obviamente, tem muito potencial, jogando em casa, é o Maurício. Precisa de pouco pra valorizar, tá, galera? Mas assim, eu já vou com outras peças ali no ataque do Palmeiras, então eu vou acabar optando por não ir com ele, pelo menos por enquanto. Mas acho uma baita opção. E assim, nos últimos jogos ele é um cara que vem criando poucas chances. Então assim, eu vou acabar evitando ir com ele, mas tem seu potencial sim, né? Vai que dá meia hora no cara aí, o cara já cria chances, chuta no gol e acaba participando de gol aí. Acontece, né? Futebol é assim. Mas nos últimos jogos ele não vem criando tantas chances assim. Tô acompanhando o Palmeiras e eu tô vendo que o Maurício não tá lá aquelas coisas. Então, pelo menos por enquanto, eu vou acabar não indo com o Maurício. Nosso segundo meia vai acabar sendo Alan Patrick, tá? A defesa do Remo é bem fraca, tá, galera? O Inter a gente sabe que não tá tão bem assim, né? Ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro. Mas o Alan Patrick é um cara que cria muitas chances. Cobra pênalti, tá? Principalmente, esse é um fator que faz ele ter mais potencial ainda pra rodada. Precisa de pouco pra valorizar. Então eu vou acabar vindo com o Alan Patrick aqui no nosso meio campo. Nossa terceira opção vai acabar sendo Gustavinho do Bragantino. Tem muita média básica, precisa de pouquíssimo para valorizar, joga em casa, a gente viu que o Bragantino é um dos maiores favoritos para a rodada, então eu vou acabar vindo com o Gustavinho aqui no nosso meio campo. É isso então, fechamos nosso meio campo com Arthur Melo, Alan Patrick e Gustavinho. Vindo para o nosso ataque então, é aqui o segredo da mitada, tá, galera? Vou mostrar um dado muito top aqui para vocês. Se a gente for analisar aqui os jogadores com mais expectativa de gol aí, nesses primeiros 3 jogos do Brasileirão, a gente vê aqui que o Vitor Roque tá com expectativa em média de 1 gol por jogo. Então a expectativa aí, toda vez que ele entra em campo, é dele fazer 1 gol. É um cara que tá finalizando muito, tá, galera? A gente pode ver aqui também nas pontuações dele. Ele é um cara que fez 14 pontos contra o Inter. Foi muito bem, né? Fez 6 pontos só de média básica. Fez 1 gol no Atlético Mineiro. Fez 5 pontos aqui praticamente de média básica contra o Vitória. Então assim, é um cara muito caro, é um cara que precisa de bastante pra valorizar. Mas a gente vai fazer ali uma segurança ali na reserva de luxo. Se der ruim, entra alguém no lugar dele. Mas assim, eu creio que ele tem muito potencial pra rodada, tá, galera? Contra o Guarani, se a gente for analisar ali pelo Paulista, ele teve muitas grandes chances. Acabou que não fez o gol, mas pô, meteu uma bola na trave, finalizou muito. Então acho que ele tem muito potencial pra rodada, tá, galera? Ele tá tendo inclusive mais chances claras que o Flaco Lopes. Então vai acabar sendo nossa primeira opção aqui pro ataque. É uma aposta que eu tô querendo fazer, diferenciar e acabar indo muito bem, explodindo na pontuação. Outra opção que não dá pra deixar de fora é o Carlos Vinícius do Grêmio. Joga em casa, ele é um cara que a gente sabe que é muito artilheiro, tá, galera? Tá metendo muitos gols, participando bastante do jogo também. É referência do Grêmio, então acho que ele tem muito potencial. Não vejo um cenário onde dê pra deixar ele de fora, então tem que acabar indo com ele. E tem muito potencial pra rodada. Uma opção que eu acho que tem muito potencial é Breno Lopes, como a gente viu ali no gráfico de pontuação. Ele é um cara que tá fazendo seus gols, tá acabando indo muito bem aí no Cartola. Precisa de muito pra valorizar, tá? Então assim, tem que tomar muito cuidado. Se você for com ele, dá pra ir com uma opção mais segura ali na reserva de luxo. Eu acho que tem muito potencial pra rodada do Breno Lopes. Borré do Inter, pra você que tá com poucas cartoletas aí, eu acho que é muito interessante, tá? Aquele meio da área ali do Remo é triste, tá? O Remo vem sofrendo muitas finalizações ali daquele espaço. Os 2 zagueiros não são tão bons, então o Borré tem muito potencial, tá? Ele é um cara também forte no cabeceio e o Remo sofre muito com bola aérea, então acho que ele pode acabar indo muito bem, tá? E de verdade mesmo, acho que ele tem muito potencial, tá baratinho, então olho nele pode acabar sendo uma opção alternativa que tem muito potencial pra rodada. Aleph Manga eu acho que tem muito potencial também, a gente pode ver aqui que ele tá bem pra Cartola, tá metendo bastante gols aí pelo Remo. Deve ser um jogo de gols, tá? Remo Inter, então acho que ele tem muito potencial. Gabigol também enfrenta uma defesa do Vasco aí que a gente sabe que não tá bem. Precisa de pouco pra valorizar, então acho que é uma aposta legal pra rodada. Porém, nosso terceiro atacante pra fechar nosso ataque vai acabar sendo o Flaco Lopes. A gente sabe que não dá pra deixar o Flaco de fora, né, quando joga em casa. Ele é um cara de média básica, é um cara que participa muito do jogo. Então vai acabar sendo o nosso terceiro atacante aí pra fechar o nosso ataque. É isso então, time escalado. Antes de escalar o nosso reserva de luxo, que eu vou citar algumas opções que eu não citei aqui no ataque, tá? Deixei pra citar especialmente aqui no reserva de luxo. E antes de escalar o nosso capitão, vou acabar escalando o nosso técnico, que vai acabar sendo o Wagner Mancini, tá? Precisa de um pouquinho pra valorizar. E como a gente viu, o Bragantino é muito favorito, tá barato também, então eu vou acabar vindo com ele aqui como nosso técnico. É isso então, escalando o nosso banco de reservas. Vou escalar Gabriel Brazão no banco do gol. Vou escalar João Pedro no banco da lateral. Vou escalar Pedro Henrique no banco da zaga. Vou escalar aqui no banco do meio campo o Cristaldo. E antes de citar as opções, porque eu acho que tem muito potencial para reserva de luxo, e o nosso capitão,
queria pedir pra vocês deixarem o like se vocês curtiram o material que eu trouxe aqui. Se vocês quiserem mais análises como essa, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, você diz pro YouTube que você quer receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Aí você vai ter acesso toda a rodada a materiais como esse, estatísticos, que vai ajudar você a escalar o seu time. É isso então, vindo pra nossa reserva de luxo, vou citar algumas opções que eu acho que tem muito potencial. Eu sei que a maioria da galera vai estar com o Caio Jorge no time, então eu vou citar algumas opções pensando nisso. Lucas Ronier é a minha opção favorita aí, caso você esteja com o Caio Jorge no seu time. Por quê? Galera, ele tem muita média básica, ele é um cara que se participa de gol, estoura na pontuação, como a gente viu aqui na última rodada, ele deu 2 assistências, acabou indo muito bem. Ele joga em casa, tem confronto favorável aí, obviamente precisa de bastante pra valorizar, mas pô, ele tem muita média básica, então vale muito a pena, tá galera? É uma opção mais segura, porque se o Caio Jorge não faz nada ali, mínimo pra valorizar do Caio Jorge de 10, entre o Lucas Ronier, né, que o mínimo pra valorizar também é alto, mas vamos dizer que ele faz ali 5, 6 pontos, ele desvaloriza bem menos que o Caio Jorge. Então assim, eu acho que o Lucas Ronier é uma opção muito top, eu acho que ele tem muito potencial de participar de gol, então é a minha opção favorita aqui pra reserva de luxo. Mas como eu citei aqui, pode ser um Aleph Manga, pode ser um Gabigol, pode ser um Borré também, e até o Pita, né, que a galera tá escalando bastante, mas assim, eu prefiro mais essas opções que eu citei pra vocês. Eu tava vindo com o Caio Jorge aqui, tá? Que ele tá muito escalado. Então, como eu fui com o Vitor Roque aqui, né? Por exemplo, se o Caio Jorge imita e o Vitor Roque não faz nada, o Caio Jorge entra e tá tudo certo. Eu cerco as possibilidades aqui. Mas, como eu disse, minha opção favorita pra reserva de luxo, né? Pensando que a galera aí, em maioria, vai estar com o Caio Jorge, é o Lucas Ronier, tá? E escalando o nosso capitão, então. O nosso capitão pra rodada vai acabar sendo os Vinícius do Grêmio. A gente sabe que ele tá numa fase muito artilheira, ele joga em casa. É um cara mito de cartola, então vai acabar sendo nosso capitão pra rodada. É isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou tentar abrir uma live aí antes do fechamento do mercado na quarta-feira. Não sei se eu vou conseguir, por conta do problema que eu tô tendo com o YouTube aqui, mas creio eu que ele vai se resolver em breve. Vou confirmar tudo lá no Instagram do canal. Não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você gostou desse vídeo. Comenta aí nos comentários qualquer dúvida da rodada. Comenta também qual é o capitão de vocês. Vou estar respondendo todo mundo aí nos comentários. É isso então. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Falou!